Good evening to everyone. Boa noite a todos. I hope you are well and ready to study English with me. Espero que você esteja bem e pronto para estudar inglês comigo. So, what will we study now? O que nós vamos estudar hoje? Lembra que a gente viu um verbo chamado must? Ai, Thales, eu não lembro. Então, se você não lembra, é porque você não assistiu, né? There is a series of videos called Basic. Tem uma série de vídeos chamado Básico, which covers the entire grammar, the basic grammar. Então, essa série de vídeos cobre toda a gramática básica. Você pode ir lá na playlist, selecionar Basic. E os vídeos também começam com a palavra básico, né? Então, it's hard to miss. É difícil de errar, né? Então, vamos estudar agora uma palavra que é sinônimo de must, que é have to, ok? Let's, actually, we are going to have a deep dive. Nós vamos dar uma aprofundada nesse termo, porque nós já vimos um pouquinho disso, tá? So, let's get going. Yeah, that's my allergy hasn't gone. Minha alergia ainda não foi embora. Eu tô coçando o nariz. I'm scratching my nose. It's terrible. But after I take a shower, everything is going to be put into place. Depois que eu tomar um banho, tudo vai ficar no lugar, né? I have to take 2 pills per day. Aqui eu estou usando o tempo verbal have to, né? Não é o tempo verbal, o verbo have to no presente, né? O tempo verbal é o presente. Eu tenho que tomar 2 pílulas por dia. O que significa isso aqui? Significa que é um dever, algo que eu devo fazer. It's necessary to do. I'm obliged to do it. Estou obrigado a fazer, né? Eu tenho que fazer. É algo que é necessário. O médico, the doctor prescribed, my doctor prescribed to me some medicine and I have to take it twice a day. Eu tenho que tomar 2 pílulas por dia, ok? So, how do we use the verb have to? Como que nós usamos esse verbo have to? Primeiro, o have to, ele é conjugado, tá? Conforme o pronome que você utiliza. Por quê? Ele é um presente, it's a present tense, ok? Ele está conjugado no presente. Ele poderia estar conjugado no passado, que é o had to, tá? É o verbo irregular. No presente, lembrando que para he, she ou it, eu uso has to, ok? E had to, independente da pessoa que eu utilizo. Para I, para you, para he, she ou it, we e they, eu uso had to. Let's see something very interesting. When you say, do you have to take pills? Right? Do you have to take pills every day? Every day? Then you answer, yes, I do. No, I don't. So this is the present tense, which we have already studied, né? Então, esse é o tempo verbal que nós já estudamos. Gente, eu já estava começando a falar tudo em inglês de novo, porque eu gravei um vídeo anterior todo em inglês. Aí você vai no automático e começa a falar tudo em inglês, mas eu tenho que lembrar que esse é um vídeo de nível básico. Então, você tem que tomar pílulas todos os dias? Você pode responder, yes, I do. No, I don't. Lembrando que, caso eu dê uma resposta completa, na afirmativa, eu tiro o verbo auxiliar, né? Vocês se lembram disso, né? Vai ficar, yes, I have to take pills every day.
I have to take 2 pills per day. Então, em frases afirmativas, eu não uso o verbo auxiliar, tá? Frases afirmativas completas. Frases afirmativas curtas, as short answers, que são as respostas curtas, aí sim eu uso o verbo auxiliar. No, I don't. Ou no, I don't have to take pills every day, tá? Então tem como usar ambas as formas. She has to take the exam. Ela tem que fazer o exame, tá? Ela tem que fazer o exame antes de começar o curso, né? Ou para aferir o conhecimento dela. In order to pass the course, in order to be approved, right? To finish the course, she has to take the exam. Então, para terminar o curso, né? Para ser aprovada no curso, ela tem que fazer uma prova, um exame. Então, she has to take the exam. Vamos fazer uma pergunta utilizando essa frase? Vai ficar como? Primeiro, she has é presente. Para he, she ou it, eu uso o verbo auxiliar para fazer perguntas. Qual é esse verbo auxiliar? Does. Does she have to take the exam? Primeiro, por que eu coloquei have? Nós lembramos que quando eu uso auxiliar, o verbo vem no infinitivo. Ele volta a ser conjugado no infinitivo. Então, ao invés de have, has, eu coloco have. Resposta longa na afirmativa. Yes, she has to take the exam. Então, na resposta longa afirmativa, eu não uso o verbo auxiliar does e o verbo has, ele vem conjugado, né? No presente, para he, she ou it, eu coloco S no verbo. Como o verbo have, ele tem uma conjugação irregular, digamos assim, para he, she ou it, eu tenho que colocar has. Tá? Tem algumas regrinhas que nós já até vimos no vídeo do present simple ou simple present. I highly recommend that you watch it from the beginning. Eu recomendo que você assista essa série de vídeos desde o início para você se familiarizar. E a resposta no, she doesn't, é a resposta curta. E a resposta longa eu digo no, she doesn't, qual que é a frase mesmo? She doesn't have to take the exam. Na negativa, quando eu uso auxiliar, o verbo principal da frase, no caso é uma locução, né? Have to take. O verbo have, ele vem no infinitivo, tá? Aí, a gente faz um paralelo com o verbo must. Nós vimos que tanto must quanto have to, eles têm significados similares, tá? Só que o verbo must, ele não requer auxiliar, né? Must we study for the test? Nós devemos estudar para a prova? Aí eu fiz a pergunta com o próprio verbo must. Então, esse verbo, ele faz pergunta sozinho, ele responde na afirmativa e responde na negativa também, né? Yes, we must. Aí vem um porém, tá? Quando eu uso no, we, mustn't, tem uma ideia de que é necessário não fazer, tá? Tem uma ideia de proibição. Nesse caso, para fazer a negativa, eu prefiro usar o have to, que é o sinônimo dele na negativa. Então, eu vou dizer no, we don't have to. Não, nós não temos que estudar. Porque se eu colocar no, we mustn't, o sentido do mustn't, ele é diferente, tá? You mustn't smoke here. It's necessary that you don't do it. Esse é o sentido do mustn't. É necessário que você não faça, tá? E aqui é diferente. It's not necessary to do it. Vê a sutileza
da diferença aqui? Quando eu falo que nós não temos que fazer alguma coisa, eu quero dizer que não é necessário fazer. Ah, não, it's not necessary. You don't have to study for the test. Não tenho que estudar para a prova vai ser fácil. Não, não é necessário. Agora aqui não. Aqui é uma ideia mais forte, mais firme, mais contundente de que é necessário que você não faça alguma coisa. Então, por isso que na negativa dessa pergunta que eu fiz com o verbo must, que must significa dever, né? Obrigação ou dever, algo que é necessário que eu faça, na negativa eu não vou usar o verbo must, porque eu quero expressar a ideia de que não é necessário fazer, e não que é proibido fazer ou que seja necessário não fazer alguma coisa, tá? And last but not least, e finalmente, mas não menos importante, nós temos o verbo have to no passado, né? Que o verbo have to, o passado dele é had to. Então, por exemplo, se eu falo assim, she had to go home by bus. Ela teve que ir para casa de ônibus. Aqui, ó, just a hint, só uma dica. Meios de transporte em geral você usa by, né? By bus, by train, by plane, enfim. Agora, quando você fala a pé, é on foot, tá? Só uma dica. Então, she had to go home by bus. Quando eu vou fazer uma pergunta, quando eu fizer uma pergunta sobre isso, eu vou usar um verbo auxiliar, porque o verbo have to ou had to requer um verbo auxiliar na pergunta e um verbo auxiliar na negativa. Então, como que vai ficar? Did she have to go home by bus? Primeiro, eu usei o verbo auxiliar did porque o verbo had está no passado. Segundo, por que que o verbo have voltou para o infinitivo? Porque quando eu uso auxiliar, o verbo volta para o infinitivo, tá? Então, basicamente é isso. Na hora de responder, eu posso responder a resposta curta. Yes, she did. No, she didn't. Ou eu posso dar a resposta longa. Yes, she had to go home by bus. Aqui, eu tive que conjugar o verbo, porque respostas longas, na afirmativa, eu conjugo o verbo. Se fosse uma resposta curta, eu poderia utilizar o próprio verbo auxiliar, yes, she did. Na negativa, a resposta curta é no, she didn't. E a resposta longa, no, she didn't have to go home by bus. Então, resposta curta, no, she didn't. Resposta longa, no, she didn't have. Eu tenho que voltar o verbo para o infinitivo, porque respostas longas na negativa, né, como eu usei o verbo auxiliar, ou seja, sempre que você usa o verbo auxiliar, na negativa e na afirmativa, você vai voltar o verbo para o infinitivo, ok? So that's it, people. Por hoje é só, pessoal. That's all, folks. As the Looney Tunes cartoon said, como diz o cartoon, desenho animado Looney Tunes. So, I hope you study, practice. Eu espero que você estude, pratique. Lógico que assim, essa série de vídeos que eu tô gravando, ela não tem exercícios, mas ela tem muitos exemplos. Então é bom que você se baseie nos exemplos para construir as próprias frases, né? So, that's all, folks. Don't forget to subscribe to my channel, like my video, and watch the entire series I have recorded. Não se esqueça de assinar o canal, dar joinha lá, né, dar um like e acompanhe a série porque tem muito vídeo, muita coisa boa vindo, ok? So, bye bye.